Assim como seu protagonista em Quase Famosos, Cameron Crowe também começou sua carreira como jornalista musical ainda adolescente. Em 1973, com apenas 16 anos, ele se juntou à equipe da revista Rolling Stone, onde se tornou editor associado. Ainda na adolescência, o jovem escritor e ávido fã de música traçou perfis de muitos dos artistas mais influentes da época. Essa experiência teve um impacto tão profundo em Crowe que, ao longo dos anos, à medida que migrava do jornalismo para o cinema, decidiu trazer a essência dessa época para a tela. Segundo o próprio cineasta, ele queria encontrar uma maneira de contar uma história que captasse as pessoas que nunca esqueceu e os sentimentos que teve ao conhecer as bandas, entrevistá-las e ir aos shows. No entanto, Crowe não queria que fosse como outras histórias semi-autobiográficas que glorificam o escritor, porque ele nunca sentiu que era o centro de nenhum dos ambientes onde esteve na época. Como observador, ele queria que seu protagonista William Miller também fosse um observador. Foi quando a história se tornou pessoal que o filme começou a valer a pena para o cineasta. E segundo o próprio Crowe, a produção que seria sobre o momento da música que ele teve o privilégio de vivenciar de perto, virou um filme sobre música em si e como ela afetou sua vida e sua família. Eu sou Julia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Quase Famosos é contado quase inteiramente pelos olhos de William, cuja paixão pelo rock muda completamente sua vida, assim como a vida da banda fictícia Stillwater e daqueles em seu círculo. Desde o começo, o filme foi estruturado nesse jovem jornalista que tenta realizar o sonho de escrever uma ótima história, enquanto mantém amizade com os membros da banda que ele acredita serem as pessoas mais legais que já conheceu. A diretora de elenco, Gayle Levin, iniciou uma busca nacional por um adolescente que não apenas personificasse o que buscavam em William, mas também pudesse carregar grande parte do peso do filme em seus ombros. Essa busca terminou em um talento desconhecido de Utah chamado Patrick Fugit, cuja fita de audição estava entre as centenas enviadas de todo o país. Quando o novato foi levado a Los Angeles para encontrar Crowe, o cineasta contou que Fugit nunca tinha estado em Los Angeles, e sua curiosidade com o ambiente era perceptível. Mais tarde, Fugit contou que, como esse era seu primeiro filme, ele estava apavorado, nervoso e animado com a experiência, o que realmente o ajudou a se identificar com o personagem. Sendo um adolescente solitário sem amigos, seria difícil para William não querer ser próximo dos astros do rock que idolatra. No entanto, essa ânsia é abafada por Lester Banks, seu mentor que insiste em lhe dizer para não se aproximar demais. Interpretado por Philip Seymour Hoffman, Banks foi realmente o mentor de Crowe, e o cineasta chegou a contar que pensava com frequência no jornalista enquanto fazia o filme. Banks faleceu em 1982, muito antes do filme ser idealizado. Curiosamente, Hoffman estava disponível para apenas 4 dias de filmagens e estava com uma forte gripe durante todo o trabalho. O ator, que faleceu em 2014, disse que Crowe conversou com ele sobre quem era Banks e o que ele significava para o cineasta. Após ler o roteiro, Hoffman sabia que o personagem tinha que ser dele e se empolgou pelo amor que o diretor tinha pelo mentor, o desafiando a ser fiel a ele. Então, quando Hoffman chegou no set, ele queria capturar a essência de Banks, porque o ator sabia que Crowe veria diferença. Há muitos paralelos entre as experiências de William e as de Crowe na mesma idade. Ao pesquisar para o papel, Fugit revisou e leu muitos dos artigos escritos pelo cineasta na época que era jornalista. Apesar disso, o ator se preocupou em fazer de William uma pessoa única, e não uma imitação do diretor. Como Fugit não viveu na época que o filme se passa, tinha pouca experiência musical com rock, parte da lição de casa dada por Crowe era ouvir discos. O cineasta deu para ele todos os álbuns do Led Zeppelin, The Who, Neil Young, David Bowie e muitos outros artistas. O catalisador por sua paixão por música é sua irmã Anita, interpretada por Zooey Deschanel, que deixou sua coleção de discos para o irmão quando saiu de casa. Sua mãe, Elaine, interpretada por Frances McDormand, tem sérias dúvidas sobre seu filho estar na estrada com uma banda de rock, e não esconde suas suspeitas do ambiente de drogas, sexo e rock and roll. Crowe chegou a comentar que era surreal dirigir McDormand, porque a própria mãe do diretor estava no set. Então, na frente dele estava uma mulher interpretando uma versão de sua mãe, e atrás dele estava a própria mãe. Ela chegou a fazer uma pontinha no filme, como a professora que entrega os diplomas na cena da formatura. Para o filme, Crowe criou a banda fictícia Stillwater, cujo guitarrista Russell Raymond faz amizade com William, apesar de frustrar as tentativas do jovem de conseguir uma boa história. Interpretado por Billy Crudup, o ator chegou a dizer que acredita que o personagem aceita William no círculo íntimo da banda porque Russell vê algo que se identifica. Apesar de William ser a personificação das mudanças que a banda está passando com o sucesso, ele também é um alívio para o ambiente. Originalmente o personagem era de Brad Pitt, que largou o projeto por não entender totalmente o personagem. Além de Crudup, a banda também foi formada por Jason Lee, que interpreta o vocalista Jeff Bebe, e os músicos Mark Kozelek e John Fedevich.
Juntos, eles trabalharam em aprimorar a dinâmica que definiria e dividiria o grupo, principalmente o conflito entre Russell e Jeff, que surge com a crescente popularidade da banda. Kozelek foi escalado após Jerry Cantrell, amigo de Crow e membro do Alice in Chains, rejeitar o projeto por estar ocupado compondo músicas para um disco solo. Líder do grupo de fãs que seguem a banda, Penny Lane não seria originalmente interpretada por Kate Hudson, que tinha sido inicialmente escalada para outro papel no filme. O papel seria da atriz e diretora Sarah Polley, que largou o trabalho por achar que não era a pessoa certa para ele. Crow rapidamente reconheceu que Hudson tinha o charme, a confiança, a sensualidade e a quantidade certa de vulnerabilidade para o papel. A personagem é baseada em Penny Lane Trumbull e seu grupo de fãs de bandas de rock. No filme, Penny é acompanhada de Sarah Fine e Polexia, interpretadas por Fairuza Balk e Anna Paquin, respectivamente. Como o cineasta não queria que a banda parecesse falsa em tela, era fundamental que existisse veracidade no Stillwater. Para isso, Crow colocou o quarteto no que ficou conhecido carinhosamente como Escola do Rock and Roll. O responsável por esse tutorial era ninguém menos que Peter Frampton, membro do The Herd e do Humble Pie, além de inúmeros sucessos solos na década de 1970. Seu álbum Frampton Comes Alive foi um dos álbuns ao vivo mais vendidos de todos os tempos, e curiosamente trazia notas de capas escritas por Crow, que tinha apenas 16 anos na época. O cineasta contou que queria que Frampton fizesse parte do filme, e sua presença foi fundamental para que o Stillwater se tornasse uma banda de verdade. Além das aulas práticas de música, ele também ensinou o grupo a como se comportar. Como Kozelek e Fedvich eram músicos, Crudup e Lee mergulharam em um curso intensivo de noções básicas de música e atitude no palco. Crow e sua então esposa, a musicista Nancy Wilson, do Heart, coescreveram 3 das 5 músicas do Stillwater no filme, com Frampton escrevendo as outras 2. Mike McCready, do Pearl Jam, tocou guitarra em todas as canções. Ann Wilson, irmã de Nancy, vocalista do Heart, ajudou na composição de Chase Upon You. Stillwater era o nome de uma banda real, o que exigiu que os produtores do filme conseguissem permissão para usar o nome. Bob Golden, o guitarrista da banda, contou que o estúdio queria que a permissão fosse gratuita, mas eles recusaram e garantiram uma compensação financeira. Apesar do nome não ter nenhuma relação com a banda real, o Stillwater da ficção foi inspirado em eventos reais, como o caso da cena onde Russell sobe em um telhado e grita "Eu sou um deus dourado". Crow contou que esse momento foi inspirado em Robert Plant, vocalista do Led Zeppelin, que proferiu a frase na sacada de um hotel. No livro de memórias My Cross to Bear, Greg Allman escreve que vários aspectos do filme são baseados no tempo que Crow passou com a Allman Brothers Band. Ele também confirma que ele e D.K. Betts pregaram uma peça em Crow pouco antes dele entregar a matéria a Rolling Stone, alegando que as cláusulas em seu contrato não permitiam que seu texto fosse publicado. No total, as filmagens de Quase Famosos duraram 92 dias. Após poucas semanas de ensaios, a banda subiu no palco do San Diego Sports Arena para seu primeiro show, na presença de 200 figurantes e uma decoração que remetia aos bastidores e às plateias lotadas da década de 1970. Mais tarde, a banda também tocou no Hollywood Palladium durante as filmagens em Los Angeles, que serviu como uma arena em Cleveland no filme. Com o diretor de fotografia John Toll, Crow usou uma variedade de técnicas de câmera, como tomadas rápidas em Steadicam para projetar o ponto de vista de William, enquanto o repórter é levado pelos bastidores de um show do Stillwater. A dupla também usou um carrinho de mão para acompanhar os personagens durante as filmagens. Na maioria das vezes, porém, a equipe de filmagem contava com uma câmera estática, que permitia aos atores conduzir a cena. Crow descreveu Toll como um gênio e disse que após conversar com o diretor de fotografia sobre o que lembrava da década de 1970 e a sensação que queria capturar, Toll absorveu tudo e trabalhou perfeitamente no visual que ele desejava. Também coube aos diretores de arte Clay A. Griffith e Clayton R. Hartley e a figurinista Betsy Heyman trazerem de volta a decoração e a moda do início dos anos 70. A própria coleção de memorabilias e recordações de Crow foi uma referência importante, além de filmes, jornais e revistas para adolescentes da época. Como cores neutras e tons terrosos eram extremamente populares na época, Heyman desenhou muitos dos figurinos com tons de marrom, verde-oliva, dourado e vermelho. Trabalhando em estreita colaboração com o elenco principal, a figurinista também explorou as combinações de tecidos e estampas, misturando veludo, franjas, boca de sino, florais e chapéus de cowboy. Todas as camisetas foram feitas sob medida para refletir ditados e imagens da época. Quanto à banda, Heyman descreveu o visual como estrelas do rock e cowboys fora da lei.
mas haviam diferenças sutis entre Jeff e Russell, com o vocalista sendo mais chamativo e, portanto, mais ousado nas escolhas de roupa. Já Russell tinha um visual mais comum, com jeans básico, botas e camisetas. Segundo Heyman, a ironia está em quanto mais Jeff tenta ser notado, mais todos olham para Russell. De todo o elenco, o guarda-roupa de Fugit foi o que mais sofreu alterações durante o filme, correspondendo à evolução do personagem. Heyman compartilhou que, quando William aparece no começo do filme, ele usa camisetas e jeans como um adolescente normal. À medida que ele viaja com a banda, o adolescente começa a se vestir mais como eles. O próprio Fugit cresceu 7,5 centímetros durante as filmagens, o que também influenciou nas várias mudanças de figurino. Perto do final das filmagens, Crudit precisou usar sapato de plataforma para garantir que o filme mantivesse a continuidade. Até mesmo a voz de Fugit passou por mudanças devido ao crescimento. A diferença entre a vida de William em casa e na estrada também está nas cores usadas pelos diretores de arte. A dupla incorporou 3 palhetas de cores distintas, uma para a vida de William em San Diego, outra para os exteriores quando a banda viaja, e uma terceira para os interiores dos vários locais onde eles se hospedam. A primeira foi projetada usando combinações de cores mais suaves, para que quando William pegasse a estrada, houvesse um contraste de cores distinto, mas não uma explosão de cores. Assim como Heyman, Griffith e Hartley incorporaram os tons terrosos da década de 1970, com sutis tons de marrom, verde e amarelo aplicados em muito laranja na decoração. Os fotógrafos Joel Bernstein, Neil Preston e Jim Marshall foram contratados para encontrar fotos da época para servir de referência. Algumas das fotos que Bernstein usou para as capas do álbum de Neil Young foram recriadas quase exatamente para o filme. Entre elas estão a imagem de Young com seus colegas em After the Gold Rush e a foto da plateia do álbum ao vivo Time Fades Away. Nos créditos iniciais, a mão que escreve no bloco de notas é de Crow. Ao longo das filmagens de Quase Famosos, locações alternativas frequentemente serviam como cenários reais da história. Uma grande exceção foi o saguão do Riot House em Los Angeles. A versão atual do hotel é muito mais sóbria do que nos anos 70, quando era o centro da cena de rock de Los Angeles. Como o saguão do hotel havia sido completamente reformado, a equipe de produção demoliu o piso principal para trazê-lo de volta a 1973. Eles descobriram o design original do carpete em um vídeo de Isso é Spinal Tap, filme de Robbie Rayner, de 1984, que segue uma banda fictícia de rock. A equipe recriou meticulosamente todo o piso, além de adicionar decorações apropriadas para a época. O maior feito da equipe, no entanto, foi descobrir uma escada original escondida atrás de uma parede de gesso. Segundo Griffith, Crow entrou no saguão e disse que lembrava que ele era maior, então eles pediram ao hotel as plantas originais, e descobriram que havia uma grande escadaria no canto do saguão. A equipe convenceu os proprietários do hotel a deixá-los derrubar a parede e usar a escadaria original de mármore. Em seu site, Crow conta que ele queria fazer um filme sobre aquela sensação que temos quando acabamos de descobrir uma música e a ouvimos 10 vezes seguidas. Uma carta de amor à música e, principalmente, um agradecimento às pessoas que fizeram diferença em sua vida. Sua mãe, sua irmã, Lester Banks, suas bandas favoritas e as fãs apaixonadas que conheceu na estrada. Eu sou Júlia Gavilã e esse é Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!